A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que desde já você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão e com a oração daqueles que são apoiadores desse projeto evangelístico, pessoas que nos acompanham diariamente aqui nessas transmissões. Eu queria pedir que você me ajudasse a alcançar mais pessoas, porque nós cremos que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E por isso, o nosso intuito aqui é pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, e com isso abençoar e edificar muitas vidas. Para você nos ajudar com isso, basta que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, que é totalmente independente, que não está vinculado a nenhuma igreja, a nenhum partido, a nenhuma ONG, basta que você se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de você nos apoiar. Amém? Irmãos, eu estou lendo nesses dias o Evangelho de João. Como é maravilhoso voltar para os Evangelhos, em meio a tantas informações, a tantos posicionamentos, há tanta coisa acontecendo, a gente voltar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a simples leitura do Evangelho. Como isso é enriquecedor, como isso é um refrigério para a nossa alma. No meio de tanto caos, quando você se atenta para as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus, a vida de Jesus, os feitos poderosos dele, os milagres, as curas, as grandes transformações que Deus operou na vida de tantas pessoas, isso alimenta a nossa fé, isso fortalece o nosso espírito, isso nos devolve a esperança e aquieta o nosso coração no meio do caos. E hoje nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Eu estou lendo essa versão da Bíblia aqui, olha, que é a Bíblia de Estudo, a Mensagem. E eu recomendo essa Bíblia, ela traz uma linguagem contemporânea. Você pode encontrar ela aí na internet, em vários lugares. Eu não ganho nada com a venda dessa Bíblia, mas ela ministra muito ao meu coração. E hoje eu quero mencionar algumas anotações que estão contidas nessa Bíblia aqui, que foram reflexões escritas pelo pastor Eugene H. Peterson. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Talvez seja Eugene H. Peterson, mas eu sou brasileiro, eu falo português, então se eu fosse ler isso aqui na língua portuguesa seria Eugene H. Peterson. Tá bom? Ele escreveu muitas coisas interessantes baseadas no texto das Escrituras. Mas vamos à leitura da palavra. Lembrando que no final dessa mensagem, desse culto
porque hoje é um dia especial, né? Hoje, para muitos cristãos, é o dia do Senhor, o domingo é o dia do Senhor, né? Para alguns é sábado, para outros é domingo, não importa. Importante que nós tiremos pelo menos um dia para consagrar a Deus. Todos os dias são dele, todos os dias foram feitos por ele, pertencem a ele. Mas hoje é o dia em que tradicionalmente a maioria dos cristãos de origem católica, protestante, evangélica, se reúnem nas igrejas, nos cultos e celebram a Deus, adoram a Deus juntos, compartilham a palavra de Deus. Então aqui no nosso canal não é diferente. Eu sei que tem pessoas aqui no Minuto com Deus que já fazem parte de algumas igrejas, que já pertencem a comunidades locais. Mas eu também sei que algumas pessoas não estão fazendo parte de nenhuma igreja e para elas, essa palavra liberada aqui no domingo é a palavra apostólica, é o alimento principal no qual elas vão ruminar, né? Eu vou usar essa expressão, ruminar, durante toda a semana. Então, eu convido você a ouvir essa palavra, essa reflexão até o final e juntos nós vamos orar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E você pode escrever aqui também essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: eu creio no poder de Deus. Eu sempre sugiro frases simples, mas que têm a ver com o texto, tem a ver com a realidade que eu quero compartilhar aqui no texto bíblico. Então escreva isso: eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Amém? João capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 15. Lembrando que eu estou lendo na Bíblia de Estudo a Mensagem. Diz assim, deixa eu tomar uma água aqui. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Jesus curou algumas pessoas, não curou todos, curou algumas, e por isso uma multidão o seguia. E até hoje é assim, né? Muitas pessoas seguem Jesus em busca dos milagres, por causa dos milagres. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada A festa da Páscoa, a minha voz, ela vai aquecendo durante a transmissão. Então, enquanto ela não aquece, ela dá esses picos, né? Por isso eu tomo água morna na tentativa de aproveitar melhor, né, o potencial da minha voz, de guardá-la. Então eu peço que você tenha paciência. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Parece que Jesus fala isso com um pouco de ironia, querendo provocar Filipe. A provocação, ela está descrita aqui no texto. Diz assim: ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Jesus sabia que naquela ocasião ele iria operar um milagre, um grande milagre. Mas ele dá uma cutucada em Filipe,
quando ele viu aquela multidão, ele falou com Filipe: onde nós poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente, né, Filipe? Filipe parece que gostou da brincadeira e devolveu o raciocínio para Jesus. Ele disse assim, Filipe disse: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde. Parece que André quis provocar o milagre. Falou: olha, Jesus, a gente tem até um lanchinho aqui, né? Mas para essa multidão isso não é suficiente. Esses homens já tinham visto Jesus operar outros milagres. Então, talvez, isso aqui é uma suposição, tá? Eu posso fazer isso desde que eu não peque, desde que eu não cometa nenhuma heresia, que eu não leve você a pecar também. Mas talvez eles quisessem testar os limites de Jesus. Espera aí, Jesus transformou água em vinho. Jesus curou um paralítico. Será que ele não poderia multiplicar pães e peixes? Eu estou dizendo que pode ser que tenha acontecido isso, tá bom? Eu sei que diante daquelas palavras, a partir do verso 10 está escrito assim: Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali. Cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, presta atenção que eles não comeram pouco, eles comeram até se fartar. Uma multidão faminta diante de Jesus foi saciada plenamente. E depois que o povo comeu, enquanto quis, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes. Não era cestinho, não. Cestos grandes. Cestinho é o mineiro que fala, né? Não eram cestos pequenos. Eram cestos grandes, com as sobras dos 5 pedaços de pão. Jesus pega uma pequena porção de alimento, 5 pedaços de pão e 2 peixes e sacia uma grande multidão. E ainda sobram 12 cestos com as sobras de pães. Talvez tivesse sobrado também peixes, mas peixes eles não iriam guardar, porque os peixes poderiam estragar rapidamente. Eu sei que diz aqui que eles encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. Jesus tem poder para saciar a nossa fome. Jesus tem poder para saciar a nossa fome. Versículo 14. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este, com certeza, é o profeta de Deus aqui na Galileia.
Jesus percebeu que, no entusiasmo deles, já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso, afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Essa é a palavra de Deus, essa é a porção da palavra de Deus na qual nós vamos refletir hoje. E hoje eu peguei os comentários, como eu disse, do pastor Eugene Peterson, que estão contidos aqui na Bíblia de Estudo A Mensagem. E eu queria compartilhar com você, porque isso falou de uma forma muito profunda ao meu coração. Ele diz assim, olha, já se tornou costumeiro para os leitores deste evangelho contar 7 sinais, 7 atos milagrosos pelos quais passamos a ver e a crer na revelação de Deus em Jesus. Crer é o verbo essencial aqui. Os sinais miraculosos são especialmente escolhidos pelo poder que tem de evocar a fé. Os 7 sinais mostram Jesus continuando a obra de Deus no Gênesis, durante os 7 dias da criação. Olha que comparação interessante que o autor faz. Jesus operou 7 milagres significativos aqui no Evangelho de João, destacados aqui no Evangelho de João. Deus levou 7 dias, ou 6 dias, para criar o mundo e descansou no 7º. E ele diz assim, seria difícil narrar essas histórias sem veicular alguma sensação de maravilhamento por estarmos sendo levados a um lugar ou a algo extraordinário, uma compreensão de que esses sinais são evidências de que Deus continua atuando em sua criação e de que não se trata de um mero engenheiro de manutenção. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas de uma forma miraculosa, de uma forma espetacular, e agora vem Jesus continuando essa obra de criação de Deus através de sinais, de milagres, de maravilhas. Porque Jesus era Deus. Lembra? Para quem está acompanhando aqui as minhas reflexões no Evangelho de João, a primeira coisa que João fala é que Jesus era Deus, que ele estava no princípio com Deus durante a criação. E aí o autor continua. E ele ainda está atuando em sua criação hoje. Deus criou o mundo juntamente com Jesus. Jesus veio à terra e operou milagres mostrando que era Deus. E quando Jesus subiu aos céus, Jesus nos enviou, ou Deus nos enviou, o Espírito Santo, que está conosco hoje, que mora dentro do nosso coração, que mora no coração de todos aqueles que creem em Cristo. Amém? Então, ele diz assim, continua realizando sinais que apontam para Ele. Continua revelando não apenas sua glória, mas sua bondade. E mais particularmente sua bondade para conosco, porque Ele continua transformando a água da nossa vida em vinho, que é o primeiro dos 7 sinais, né? Eu falei sobre isso quando eu fiz uma reflexão em João capítulo 2. E não um vinho qualquer, mas no melhor dos vinhos. Eu creio no poder de Deus. Se você crê, escreva aí nos comentários. Eu creio no poder de Deus. Nós estamos refletindo aqui no Evangelho de João, capítulo 6. Eu estou fazendo aqui uma breve introdução, baseada nos textos do pastor Eugene Peterson,
e foi muito enriquecedor para a minha vida e eu quero compartilhar com você. A seguir, o autor, ainda falando sobre o Evangelho de João, ele faz uma comparação interessante sobre Nicodemos e a mulher samaritana. Eu falei sobre isso também. A conversa com Nicodemos é abordada em João capítulo 3. Um príncipe, um mestre da lei, que se aproxima de Jesus e tem uma conversa com ele. E a conversa com a mulher samaritana é abordada no capítulo 4 do Evangelho de João. Uma mulher que a Bíblia não menciona o nome, mas que teve a vida transformada por Cristo em uma conversa. Essas duas pessoas não foram alvos de milagres, não viram nenhuma cura maravilhosa, elas apenas conversaram com Jesus. Mas isso ficou registrado aqui nos evangelhos. Às vezes o que a gente precisa, antes da cura, antes do milagre, antes da libertação, né, da bênção que você tem buscado, às vezes a gente precisa só conversar com Ele. Às vezes a gente precisa se abrir com Ele. É falar com Ele: Jesus, me ajuda. Jesus, me ensina. Jesus, me fortalece. Jesus, me dê sabedoria para fazer a escolha certa. Eu estou aqui diante de algumas opções que eu tenho, mas eu queria fazer a coisa certa. Me ajuda a escolher o caminho correto. E aí o autor diz assim, ele menciona Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, o Espírito de Deus pairando sobre as águas do abismo da nova terra para trazer vida. E ele associa com Lucas capítulo 1, versículos 26 e 35, o Espírito de Deus pairando sobre as águas do abismo do útero de Maria para trazer a vida. E aí o autor diz assim, o elemento marcante nessa justa posição ou nessa comparação da história de Nicodemos e a história da mulher no poço, a mulher samaritana, é que o Espírito de Deus está no coração da ação. Nas duas histórias, vemos a presença criativa de Deus. O fôlego soprado na nossa vida foi como o fôlego soprado em Adão. O sopro que nos faz vivos de maneira que transcende a biologia. A vida soprada por Deus é acessível em todo o amplo espectro da condição humana. Somos bem recebidos nesta vida. Não há pré-condições, não há exceções. Todo aquele que vai até Jesus, de maneira alguma, ele o abandonará, ele o deixará. Todos são bem-vindos à presença de Jesus. É claro que depois que começamos a nos relacionar com Cristo, a nossa vida é transformada. Os nossos hábitos são transformados. O nosso pecado é revelado para nós mesmos, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquilo que em nós for ofensivo para Deus, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos revelar. O autor continua dizendo, e as metáforas introdutórias em cada história são acessíveis. Todos conhecem as palavras sem precisar de um dicionário. São palavras que vêm da vinda comum. Com Nicodemos é a palavra nascimento. Com a mulher samaritana é a palavra água. Depois há algumas características. A primeira história, Nicodemos, é a respeito de um homem. A segunda, a respeito de uma mulher. Não há gênero preferido na vida cristã.
Depois há algumas características. Não, acho que eu pulei aqui. Não. Continuando, desculpa. A primeira história acontece na cidade, o centro da sofisticação, da moda, da erudição, da cultura, né, grifo meu. A segunda, nos arrabaldes de uma pequena cidade, na zona rural. A geografia é indiferente quando o assunto é que alguém entre no reino de Deus. Deus é aquele que opera na cidade, é aquele que opera no campo. Deus é aquele que opera no templo e Deus é aquele que opera em um culto online. A geografia para Deus é indiferente, é o que o autor está dizendo aqui. E eu concordo com as palavras dele. Não é porque você está assistindo a um culto online que o Espírito Santo vai agir de forma diferente na sua vida. Por isso que eu falei, quando eu fiz a reflexão aqui na mulher samaritana, na passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, de que a mulher tinha uma dúvida sobre o local. O lugar é o que menos importa para Deus. O que importa para Ele é a intenção do seu coração, é a maneira como você recebe a palavra de Deus. Amém? Ele diz assim, a geografia é indiferente quando o assunto é que alguém entre no reino. Não impede e nem garante a entrada de ninguém. O fato de estar em uma igreja, de fazer parte de uma igreja, e aqui eu falo igreja instituição, igreja CNPJ, não garante que você entre no reino de Deus. Amém? Outra coisa que ele diz aqui, Nicodemos é membro respeitado do grupo de fariseus ortodoxos. A samaritana é integrante desrespeitada dos desprezados heréticos samaritanos. O pano de fundo racial, a identidade religiosa e o passado moral não tem nada a ver com a espiritualidade, nem naquela época e nem hoje. Outra coisa interessante que o autor destaca, o homem tem um nome. O evangelho fala Nicodemos, mestre dos fariseus. A mulher não tem nome. A reputação e a posição na comunidade não parecem ser muito importantes quando nós olhamos para os evangelhos. Nós é que criamos essa coisa de honrar mais as pessoas que têm um título, as pessoas que têm uma roupa melhor do que a nossa, que têm uma gravata melhor do que a nossa, que estão de terno em cima de um púlpito. Nós é que criamos essas coisas. As pessoas de enaltecer as pessoas que falam melhor do que nós, que conhecem, que sabem de Bíblia melhor do que nós, que talvez estivessem recitando esses versículos de cor e não lendo como eu estou aqui. Nós é que temos isso. Só que a reputação e a posição na comunidade não parecem ser muito importantes para Jesus. Eu vou passar aqui para o segundo sinal, que ele diz que são 7 sinais. Eu vou passar aqui para o segundo. Eu não vou falar dos 7 hoje. Eu vou chegar somente no quarto sinal, né, que foi o milagre que nós lemos aqui, a multiplicação dos pães e peixes. Mas o autor diz assim, o segundo sinal teve o seu início na mesma cidadezinha de Caná. Lembra que Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia? E esse... Opa, peraí que parou a música aqui. Esse sinal, ele foi completado em Cafarnaum. Ele
Deixa eu voltar aqui. Presta atenção. O sinal começa em Caná, quando um oficial, provavelmente um nomeado de Herodes Antipas, pediu a Jesus que o acompanhasse até Cafarnaum e curasse seu filho. A resposta de Jesus foi negativa. Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Não muito diferente da declaração desfavorável quanto aos sinais relatada por Mateus, no capítulo 12, verso 39. Mas o pai, resoluto, persistiu como se dissesse: eu não me importo com sinais, eu quero que o Senhor cure o meu filho. Aí então veio a parte interessante. Jesus disse a ele: vá para casa, seu filho está vivo. E o homem creu e saiu, sem nenhuma evidência de cura, isso é, totalmente sem saber se haveria um milagre. O pai respondeu crendo, sem o benefício de um sinal. Quase que podemos dizer, sem a distração de um sinal. A palavra de Jesus, e não um sinal, é que deu forma à crença do homem. Foi apenas no dia seguinte que, ao voltar para casa, foi que ele ficou sabendo que o filho dele havia sido curado na mesma hora do dia anterior, quando Jesus em Caná disse que isso aconteceria. É o segundo sinal, né, que as pessoas associam com a criação de Deus. O terceiro sinal foi a cura de um paraplégico. Aconteceu em Jerusalém, no poço de Betesda. Lembra que eu falei em uma das minhas mensagens anteriores? E esse sinal foi espetacular. Jesus curou um homem que foi paralítico por 38 anos. O contexto era dramático. Um grande poço, não muito distante de um movimentado pátio do templo, era movido por anjos, e quando aquelas águas se moviam, uma pessoa, a primeira pessoa que entrasse, era curado. Então, como aquele paralítico não tinha ninguém que o empurrasse dentro das águas, o próprio Jesus operou uma cura na vida dele, sem precisar das águas, sem precisar do poço, sem precisar dos anjos. Era de esperar uma resposta de assombro quando o povo se deu conta que Jesus tinha restaurado aquela preciosa, mas danificada imagem de Deus. Mas o que aconteceu foi que a autonomeada polícia religiosa atacou Jesus. Diante daquele milagre da cura do paralítico, eles atacaram Jesus falando que Jesus estava curando no sábado. Então, a lição implícita que nós aprendemos aqui, nesse terceiro sinal, é que espere hostilidade quando Deus está em ação. E espere essa hostilidade de onde você menos espera, da liderança religiosa vigente. Jesus operando milagres. Imagina se você presenciasse um milagre operado por Jesus. Qual seria a sua reação? Pastor, eu cairia de joelhos, eu começaria a chorar, eu começaria a glorificar a Deus. A reação dos líderes religiosos foi uma reação de hostilidade. Essa nunca deve ser a nossa reação. O ódio, a violência, a incitação à violência nunca deve ser a posição de um líder religioso. Principalmente se esse líder tiver proeminência, principalmente se a voz dele alcançar milhares de pessoas. Para quem sabe ler, né, um pingo é um I, ou até um J, né? E agora, finalmente, eu chego aqui no quarto sinal, que é o tema dessa mensagem de hoje, onde Jesus multiplica os pães e os peixes. Se você está acompanhando até aqui, daqui a pouco nós vamos orar.
Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva aqui nos comentários: eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Amém? Presta atenção. Esse quarto sinal, a alimentação de 5.000 pessoas, aconteceu na Galileia, na praia norte do mar de Tiberíades, na ocasião da festa da Páscoa. É provável que aqueles que foram alimentados certamente tivessem feito associações com o êxodo do Egito, com a refeição da Páscoa e com os anos de provisão miraculosa com o maná no deserto. Lembra que lá no deserto, enquanto Moisés conduzia o povo, quando eles tiveram fome, Deus enviou o maná, o pão dos céus. Quando Jesus multiplica o pão aqui, certamente as pessoas que estavam ali presentes associaram esse milagre com a provisão de Deus lá no deserto. E não está errado, não. Só que o que está errado é o que vem a seguir. Olha só. Influenciados por Deuteronômio 18, versículo 1, eles concluíram com entusiasmo que esse novo, abre aspas, Moisés estava entre eles. Por isso o texto diz assim: este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia. Está no verso 14 do texto que eu li inicialmente. Mas eles entenderam só metade do sinal. Eles entenderam que Jesus tinha vindo da parte de Deus, quando Jesus oferece a eles uma refeição milagrosa. Mas eles entenderam errado quando quiseram colocar Jesus na posição de rei, que está no versículo 15. Irmãos, às vezes, a igreja, opinião minha, a igreja viu tanto poder, tanto potencial nos milagres, na palavra, na transformação de vidas. E a igreja, por causa disso, começou a flertar com o poder. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. A igreja, ali, as pessoas que estavam cercando Jesus e que viviam debaixo de um sistema governamental que as oprimia, pensaram entre si: esse homem é o ideal para ser o nosso rei. Não César, não Herodes, mas esse homem é que deve governar sobre nós. E quiseram levar Jesus à posição de rei. Será que a igreja está fazendo isso ainda hoje? Será que a igreja não está confundindo as coisas, aproveitando do poder que foi dado a ela, da unção que foi dada a ela, e se misturando com os reis, com os príncipes, se assentando na mesa dos reis e querendo usufruir dos benefícios de governar uma nação, um território? Será que não é isso que está acontecendo? Lembra que os profetas não comiam na mesa dos reis. Quando os profetas iam até os reis, era para chamar a atenção deles, era para denunciar o pecado que eles estavam. Isso aqui falou muito comigo, irmãos. As pessoas ali, diante daquele milagre, queriam forçar Jesus a se tornar um rei político, que os libertaria do domínio romano. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus não entrou num bate-boca com eles. Jesus simplesmente se retirou. Ele saiu, o texto diz que ele saiu e foi para as montanhas. Nós não podemos forçar Jesus a fazer o que nós achamos que ele deve fazer.
não podemos conformá-lo à nossa ideia de como ele deve governar, porque o governo dele não é deste mundo. Ele é rei. De fato, Jesus é rei, mas o modo pelo qual ele governa não é o nosso modo. Nós não podemos ditar-lhe os termos do seu ofício e do seu ministério. O que cabe a nós, simplesmente, é nos submetermos a ele. Amém? Eu quero orar por você. Diante dessa palavra, eu quero pedir que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Leia os evangelhos. Leia o evangelho de João. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, procura aqui. Escreva aí, Minuto com Deus, João capítulo 1, João capítulo 2, João capítulo 3. E você vai ver aqui. Eu não tive tempo ainda de organizar uma playlist com essa sequência de mensagens. Mas Deus tem falado de uma forma assim muito poderosa ao meu coração. Hoje eu tive que recorrer a esses comentários aqui. E muitas vezes eu faço isso. Porque eu não detenho a verdade. E por questões de um compromisso que eu terei hoje, eu tive que gravar essa mensagem, mas ela está sendo postada aqui às 18 horas. E eu quero orar por você, eu quero pedir que Deus te dê sabedoria, unção, graça, discernimento, que o seu relacionamento com Cristo não esteja dependente dos milagres. A vida da mulher samaritana foi transformada, não por causa de um milagre que Jesus fez, mas por causa de uma palavra que ele liberou sobre a vida dela. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Mas pastor, eu estou precisando mesmo de um milagre. Deus tem um milagre para você também. Se essa é a sua condição, Jesus pode operar um milagre na sua vida. Eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer agora, nesse instante. Pode acontecer, se for da vontade de Deus. Mas Ele não permitirá que você morra. Não permitirá que você seja tentado, que você seja tentada, além daquilo que você pode suportar. Jesus te dará a provisão na medida certa. Você poderá se fartar com o alimento que o Espírito Santo der para você. Amém? Eu quero pedir que você leia essa passagem que eu li aqui. Leia João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Escreva aqui o que o Espírito Santo falou com você. Não fique, sabe, irmãos, não fique baseado somente naquilo que eu disse ou naquilo que o pastor Eudine Peterson disse, mas fale aqui o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Qual desses versículos chamou mais a sua atenção? Eu sempre que volto nessa passagem, eu fico refletindo sobre os 5 pães e os 2 peixes, que gentilmente foram cedidos por aquele menino, por aquele jovem, porque eram 5.000 pessoas. E eu fico pensando assim, no meio daquelas 5.000, certamente outras pessoas tinham alimento também para repartir. Mas só uma pessoa se dispôs a alimentar aquela multidão. Só uma pessoa no meio de 5.000 decidiu abrir mão daquilo que ela tinha em prol dos outros. Talvez a nossa solidariedade esteja baseada nessa proporção também. Poucos são aqueles que se dispõem a ajudar. Essa reflexão é minha, tá? Não é do Eugene Peterson. Até hoje, existe uma multidão querendo ser saciada, mas poucas pessoas são aquelas que se dispõem a abrir mão do seu conforto, a abrir o seu guarda-roupa
nessa época de tanto frio, né, onde nós estamos aqui agasalhados no conforto dos nossos lares e muitas vezes passamos por pessoas nas ruas, dormindo ao relento, dormindo debaixo de um viaduto. A multidão ainda está faminta. Faminta do pão espiritual, do pão físico, e poucos são aqueles que se dispõem a ajudar. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Se você crê também, ore comigo. Diga amém, eu creio. E vamos clamar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos pela tua maravilhosa palavra. Espírito Santo, obrigado por falar conosco. Que nós possamos aprender cada vez mais, através da tua palavra, através do teu Espírito. Que a nossa vida seja plenamente transformada, que o nosso caráter seja moldado, que a nossa fé seja consolidada, Senhor. Que o nosso espírito seja fortalecido. Eu peço ao Senhor que opere um milagre na vida dessa pessoa, que está faminta. Uma fome que eu não sei de qual natureza é, mas eu sei que o Senhor tem capacidade para saciar a nossa vida, saciar a nossa sede, a nossa fome. E assim como o Senhor disse para a mulher samaritana, a tua palavra se tornará em nós uma fonte de água viva. Da mesma maneira que aquela refeição, aqueles pães e aqueles peixes saciaram aquela multidão e ainda sobrou para saciar outras vidas. Que o Senhor possa usar a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, para que o teu reino se estabeleça aqui na terra. Eu quero pedir perdão, como igreja do Senhor, se em algum momento nós, numa atitude pretensiosa, quisemos associar os atributos espirituais do teu reino com o governo desse mundo. E ambiciosamente nós quisemos colocar pessoas para governar, para tomar decisões e respaldados de uma forma incorreta pelo Evangelho, porque o Evangelho não nos aponta para isso. Nós entendemos que o governo de Cristo não é desse mundo. O mundo jaz no maligno, é o que diz a tua palavra. Te agradecemos pelos homens e mulheres de Deus que ocupam hoje as posições de governo. Mas sabemos que todos eles são falhos, todos eles são pecadores. E que o verdadeiro governo de Cristo, do teu reino, um dia se estabelecerá aqui nessa terra. Eu peço ao Senhor que nos dê uma semana de bênção, de cura, de milagre. Que o Senhor possa visitar essa família. Que o Senhor visite nesse momento esse irmão e essa irmã que escreveram aqui, eu creio no poder de Deus, e dar a eles aquilo de que eles necessitam. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a acompanhar diariamente as mensagens que são postadas aqui nesse canal. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus. Eu posto todos os dias mensagens inéditas aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Mensagens para a sua edificação, para a sua reflexão.
E eu peço que você nos ajude compartilhando essa mensagem com alguém. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre todas as áreas da sua vida, te dê a paz. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.